Qual é a relevância da genética para transtornos neurológicos como autismo, dislexia e TDAH? Muito bem. A genética, em todos esses transtornos aqui, ela está presente, tá? Em umas mais, em outras menos, tá? Porque a gente diz o quê, Ana? Que dentro dessa grande área da genética, que o fenótipo, que são essas características que a gente enxerga, não tô falando só de transtornos, Geral. tá? Tô falando de características, meu cabelo ser assim, a cor do meu olho ser assim, a minha estatura, A tua pele. a minha pele, tudo isso são características que a gente consegue ver e observar, quantificar, é o que a gente chama de fenótipo. Então, para eu ter essa característica final, eu tenho uma equação que é o somatório da genética, do background genético, mais o ambiente, certo? Então, somando genética mais ambiente, eu tenho as características. Então, em alguns deles, eu posso ter maior componente genético e menor componente ambiental. Ou epigenético. E outros vice-versa. Então, é como se fosse uma balancinha. Eu posso te dar um número exato de quanto é aqui e quanto é aqui? Não. Por quê? Porque cada vez mais a gente descobre genes que antes não eram relacionados, que não estavam, que a gente não conhecia, que se tornam envolvidos nesses transtornos. Então, no autismo, por exemplo, a gente tem X genes envolvidos com o autismo. Mas daqui a um ano, pode ter aumentado 10, pode ter aumentado 15, pode ter aumentado 20. Então, esse background genético aqui é importante, porém, a gente tem que focar no ambiente, que é o que a gente consegue modular. Então, a genética você não vai mudar. A genética tu não vai mudar. E a genética, a gente tem que cuidar para não cair no que a gente chama na biologia de determinismo genético, tá? Então, assim, quando você tem o nosso DNA lá completo, ele tem algumas predisposições, ele pode ter algumas variantes que são mais propensas a gerar um fenótipo, uma característica tal, mas tudo isso vai depender do ambiente onde pode destampar. Isso. Genes que estavam quietinhos, que são melhores, ou genes que vão piorar aquela situação. Isso, exatamente. Então, assim, isso de determinismo genético que a gente fala é o que a gente tem que evitar. Não é assim, porque tá na genética, então, assim, vai ser assim, né? Vai ser sempre assim. Mas eu acho interessante, por exemplo, no caso desses 3 aí, porque a gente tira aquela culpa de que tudo era da educação. Não. Assim, eu costumo dizer, eu tenho TDAH. Eu me lembro que as pessoas chegavam no meu consultório, eu tenho. Eu falei, calma, querida, tem que ter genética. Vamos localizar a pessoa que passou esse gene. E né? São características que podem estar escondidas ali. Exatamente, né? Pode estar sutil. Familiar. E outra coisa é o espectro, né? Você tem várias manifestações ou fenótipos daquele quadro, né? Infinidade. Então, assim, e a gente tem que lembrar de uma coisa também, que é lá da biologia, que às vezes não é ensinado no ensino médio, que a gente tem condições onde um gene, que a gente chama de monogênica. Então, um gene está envolvido com uma característica em específico. Agora, a maioria dessas condições é poligenes. Então, a gente tem a combinação desse, mais desse, mais desse, mais desse, mais desse, vai dar um produto final. Agora, se eu botar um tiquinho desse, um monte desse, um pouco desse, vai dar outro. Entendeu? Então, assim, é uma infinidade de combinações que você pode ter de variantes genéticas atuando ali em todos esses e em muitos outros, né? Quando a gente fala da dislexia, também tem vários graus. Explica pra gente a dislexia, porque eu acho que o autismo e o TDAH, acho que as pessoas até já estão mais familiarizadas. É uma dificuldade do processamento da linguagem, tá? Então, no nosso cérebro, a gente tem 2 áreas bem conhecidas, que é Broca e Wernicke, ou Broca e Wernicke. Pega essas 2 áreas. Que a gente tem... Tá no lobo esquina de lobo parietal com temporal. Mas eu não tinha ali na imagem. Não tinha. Não tinha? Não tinha. Acho que não. E aí a gente... Áreas da linguagem. Aí você bota aí, Wernicke, que vai aparecer.
E a gente vem descobrindo outras também, Sim, Ana. Claro, então, mais assim, clássicas, né? essas duas são as mais clássicas, envolvidas com a linguagem. Então, a dificuldade de ler, de escrever, Porque você tem a dislexia para linguagem, escrita e a falada. E a falada. Exatamente. Porque tem gente que acha, só escreve mal. Não, pode, muitas vezes. Porque são áreas diferentes do cérebro. Exatamente. Então, assim, a gente está falando de estruturas diferentes do nosso cérebro, que estão localizadas em regiões diferentes e que podem ter passado por algum transtorno. Ah lá, ó. Sim. Essa área aqui que eu queria falar, ó, da leitura também, que não é a de Broca e Wernicke. Essa azulzinha aqui, parieto temporal. Isso. Que aqui, é a vermelhinha. Da falada. Essa isso. é da falada. E da escrita e da produção da fala. Essa daqui ó, é muito da alfabetização, pessoal da alfabetização. A gente chama essa região aqui de caixa de letras do cérebro. Na que tradução já fica um pouco mais perto do occipital, aqui. Fica mais perto do aqui, né, da nuca. Occipital, isso. Assim, occipital. Esse aqui, bem aqui atrás. Então aqui é fundamental na alfabetização, que aí tem a questão da ortografia. Isso, do reconhecimento de símbolos. De letras, tá? E aí a gente tem essa aqui da frente, que é da articulação bem do som. Do som das palavras. Então, aquela dificuldade, bem fono, sabe? Então, vejam que todas essas áreas conversam entre si, tem conexões, mas você pode ter disfunção em somente uma delas. Essa verdinha seria a clássica, a não seria. Não é nenhuma. Não, nem outra. Nenhuma dessas. Tá. Ó, Wernicke. É que essa também não tá boa, não. Também não, né? Não, porque seria mais aqui em cima. Que seria mais pra cima. Né? Eu acho que não é boa essas imagens pra gente não usar. Tão, mas... Porque também como tá em dimensão, e ela aí perde a profundidade. Tá, vamos falar essa aqui mais em cima. Aqui, tá? Então, essa bem da frente é bem fonética, tá? Então, da articulação das palavras. E aquela mais de trás ali, que é ósseo parietal, mais responsável pela palavra mesmo, pela palavra escrita, pela leitura, leitura espelhada, escrita espelhada, né? Perfeito. Que a gente tem. E aí embaixo lá que tinha a caixa de letra do cérebro. Que é a alfabetização. Da alfabetização. E é muito legal, Ana, que... Vamos pensar assim, eu me alfabetizo com uma idade X. Antes disso, será que essa região cerebral ficava sem nada? Né? Ficava sem função? Não. Nunca existiu o cérebro. Ela reconhecia a face. Então, assim, essa área reconhece muito decifração de quem é aquela pessoa. Quem se aproxima. Pai, a mãe, o tio, sabe? Reconhecimento de faces. E a partir do momento que você se alfabetiza, essa região passa a decodificar esses símbolos, letras. Que não deixa de ser imagens. E não deixa. E essa imagem da face passa para o outro hemisfério. Perfeito. Então, a gente tem, exemplificando muito bem isso que a gente está falando, de que o cérebro se reorganiza o tempo todo. E se comunica entre todas as áreas. Porque você escreve, né? Você pode estar escrevendo e estar falando ao mesmo tempo. Né? Então, você está decodificando aquilo que você está escrevendo, você está articulando isso que você está fazendo. O tempo todo, né? O tempo todo. Então, por isso que quando a gente fala esse neuromito de que a gente usa 10% do cérebro, isso não existe. Muito mito. É muito ultrapassado. Não tem como essa máquina ser usada somente 10%. Muda a função, a funcionalidade que ele vai trabalhando. E isso muda a ativação dessas áreas, né? As trilhas. Isso, novas vai trilhas, desativa. Exatamente. Né? Então, vamos voltar para lá. Então, aqui a relevância da genética. Você já explicou direitinho. Do ambiente também. Da epigenética, genética. Né?
Perfeito. Não tem uma porcentagem, tá? Sim, não vou te dizer tem. assim, até porque varia a apresentação. E assim, né? Como é que eu vou dizer importante. que é importante? Tem uma marcação. Tem um cunho. Tem um cunho genético. A gente consegue identificar genes relacionados Por isso que eu tô falando, a isso aí. Não tem autismo sem genética. E tem um cunho genético. Né? Não tem TDAH Às sem vezes genética. não é uma coisa dominante, não é uma coisa assim, veio do pai, veio da mãe, Não, são variações que podem ter... a genética do pai e da mãe... Contribui. É um traço. Não chega a ser um autismo que preenche todos os sintomas. Um traço oculto, né? Ele tá ali. Um traço. Vivendo, né? Que você vê muito sutil. Às vezes é muito sutil.